Bom, pessoal, continuando com a nossa implementação de servidores, nós finalizamos a parte da infraestrutura de rede interna, onde nós implementamos um servidor Windows com os serviços de AD, servidor DNS para o domínio local, servidor de DHCP e servidor de arquivos. E até então nós estávamos operando em modo rede interna, onde esse servidor Windows servia a alguns clientes, mas apenas no conceito de domínio local ou de rede interna. E agora a gente precisa avançar um pouco mais e trazer para a nossa rede interna uma conexão com a internet. Basicamente o que a gente precisaria era contratar um link de internet, seja um link de internet dedicado ou compartilhado, depende da realidade aí, né, de cada empresa, mas geralmente a gente recomenda que seja um link dedicado pela qualidade do serviço e todos os outros benefícios que esse link dedicado pode oferecer. Seria basicamente contratar um link de internet e ligar esse link de internet diretamente aqui no nosso switch de rede interna. O problema é que se nós fizéssemos isso, os usuários poderiam acessar a internet livremente, sem que a gente pudesse ter um controle sobre esses acessos a nível de sites acessados ou informações enviadas ou recebidas dentro da nossa rede local. E outra questão muito importante é que se a gente fizesse dessa forma, nós estaríamos deixando a nossa rede exposta para o mundo lá fora que representa a internet. Baseado nisso, a gente precisa implementar uma solução de firewall e proxy, né, para começar a ter um pouco de segurança aí na nossa rede, pensando nessa interligação, rede interna e internet, né? Geralmente, hoje em dia, nós utilizamos distribuições Linux para fazer esse tipo de serviço, mas vale lembrar que também é possível fazer um servidor de firewall e oferecer segurança para a nossa rede utilizando o Windows Server também, ok? Mas no nosso caso, nós vamos utilizar uma solução, um projeto brasileiro chamado Brasil Firewall. Atualmente existem duas versões, as versões da linha 2 ponto alguma coisa e 3 ponto alguma coisa, né? São projetos baseados no mesmo conceito, porém com características um pouco diferentes. Então nós vamos utilizar as versões da família 3 ponto alguma coisa e colocar essa ferramenta para ser o nosso servidor de firewall e proxy, ok? Bom, a vantagem de se usar uma ferramenta como essa, né, é porque é uma ferramenta excelente. Daqui a pouco nós vamos conhecer o Brasil Firewall um pouco mais, mas é muito utilizado e tem uma ótima qualidade. Então, só para entender um pouquinho, né, o que a gente precisa fazer, não deixar que o usuário, né, o nosso cliente aqui da rede interna, saia livremente para o mundo lá fora, saia livremente para a internet. E da mesma forma, não permitir que alguém lá de fora acesse a nossa rede aqui de forma indevida ou não autorizada. Então, essas são as funções básicas aí do firewall, né? Controlar tudo que entra e tudo que sai da nossa rede. E o conceito de proxy aí, vamos resumir como controle de acesso, basicamente para controlar acessos a sites indevidos, controlar downloads de determinados tipos de arquivo, controlar o consumo de banda de um determinado usuário ou de um determinado grupo de usuários. Beleza? E só para ficar claro aqui, em nosso cenário de rede interna, o nosso servidor Windows, né, mais uma vez
recordando aqui, trabalhando como AD, servidor DNS, servidor DHCP, servidor de arquivos, foi configurado com IP 192.168.100.1. Aqui nós temos um exemplo de configuração de um dos clientes que recebia um IP aqui desse servidor, de acordo com o escopo do DHCP que nós implementamos, né? Então nós temos um exemplo aqui de IP 192.168.111, a máscara 24 bits, o gateway padrão 92.168.100.2, DNS primário 92.168.100.1, que é o nosso servidor Windows, e nós já havíamos implementado esse escopo pensando nessa posterior implementação do firewall, né, justamente com o IP 192.168.100.2. Então ele entrou aqui como gateway padrão e como o DNS alternativo dos nossos clientes. Ok? Então no nosso servidor de firewall, né, o primeiro conceito, ele tem que ter duas interfaces de rede, uma para comunicar com a rede externa, a nossa WAN ou internet, e outra para se comunicar com a nossa rede interna, a nossa LAN. Ok? No conceitozinho do Linux, né, as interfaces são conhecidas como ETH0, ETH1 e assim por diante. No conceito Brasil Firewall, a ETH0 representa a interface de rede interna, então, baseado no nosso planejamento anterior, nós vamos definir esse IP de rede interna como 92.168.100.2. E a ETH1 representa a interface externa, a conexão com a internet. Devido ao nosso cenário, nós precisamos obter a internet da máquina física, né, que hospeda a nossa máquina virtual. Então nós iremos utilizar o NAT e o Brasil Firewall tem que estar configurado para obter esse IP da ETH1 através do DHCP. Beleza? Então esses são os conceitos iniciais aqui sobre o que a gente precisa implementar no nosso ambiente de rede para começar a funcionar esse firewall e ter um acesso à internet de forma segura.